Olá, muito bom dia. Hoje é dia 21 de novembro de 2022. Você está no canal Todo Poder Emanando do Povo, Jornal da Manhã. Eu sou Alan Lopes e hoje nós vamos falar sobre as notícias que repercutiram nesse final de semana, sobretudo a fala do ministro do TCU, né, que falou que está acontecendo, então, grandes movimentações na caserna, né, gerou muita confusão. O pessoal da velha mídia, do sistema, está preocupadíssimo. Muita gente inicialmente achou que era um bait, que era gente que queria clique, mas aos poucos as pessoas foram percebendo que é uma realidade, foi um fato, né? O ministro do TCU, então, veio falando sobre essas movimentações, então nós vamos repercutir sobre isso e outros assuntos quentes que estão acontecendo no dia de hoje. Também vamos exibir para vocês um vídeo mas muito forte do desembargador Sebastião Coelho Neto, aquele desembargador que falou, se não me falha a memória, em junho ou julho, antes das eleições, que estaria pedindo a sua aposentadoria porque mais de 80% dos juízes estavam insatisfeitos com o Supremo Tribunal Federal. Tem um vídeo dele de ontem fortíssimo, e eu recomendo que vocês assistam até o final da programação e, se puder, compartilhem para que as pessoas saibam o que está acontecendo no Brasil. Deixa eu trazer logo para cá meu amigo analista político, sempre enrolado, Alex Canuto. Vamos lá, Canuto, bom dia. Bom, você está vendo aí, né? Você já arrumando as coisas aqui. Tem que fazer a brincadeira do dia, né? Vamos lá. Bom dia, Alain. Bom dia, Spinelli, André, que vão entrar. E bom dia a você que sempre nos acompanha aqui nas manhãs pelo canal Todo Poder Emanando do Povo. Trazer para cá também meu amigo analista político, doutor Maurício Spinelli. Bom dia, Spinelli. Bom dia, Alan, Canuto, André, que está por entrar, e nossa belíssima audiência de Todo Poder Emanando do Povo. Boa semana a todos. Vamos lá, doutor André Queiroz. Professor, bom dia. Bom dia, meu amigo Alan, Spinelli, Canuto, e sobre protesto que o Canuto não é enrolado, não. Tá tudo certo. E para nossa querida e qualificada audiência. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar repercutindo sobre sábado, né? Porque sábado a gente fez meio que um tweet de alerta, né? Foi uma denúncia do que a esquerda estava por fazer, né, aqui no Rio de Janeiro. Né? Muita gente riu e brincou, inclusive, do que seria esse ato lá no Leblon, né? Justamente lá um local onde tem muitos esquerdistas, né? Onde o pessoal sempre tira a chacota que lá estão os eleitores da esquerda, lá onde Marcelo Freixo se encontra, e toda a galerinha da esquerda lá. Mas fato é, né, que eles estavam preparando, obviamente, uma manifestação, que eu vou ler até aqui, vou botar na tela para vocês, que se tivesse sido feita por alguém da direita, certamente estaria enquadrada em atos antidemocráticos. Vamos ver aqui, porque nós vimos já nos últimos dias aquela invasão lá no Ceasa, muita gente roubando, a gente viu a invasão também da loja Ponto Frio, no centro da cidade, e a gente sabe qual é o método deles, né? Então, olha só, está aqui na tela para vocês, a deputada federal do PSOL, né, Thalíria Petroni, fez um comunicado dizendo o seguinte: ato Leblon vai virar Palmares, 8º ato Leblon vai virar Palmares. Nesse domingo, o MTST vai ocupar a praia do Leblon, o metro quadrado mais caro da cidade, com o povo das ocupações, das favelas e dos movimentos sociais. A luta é para valer. Bom, por que eu fiz questão, né, de avisar as pessoas sobre o que estava acontecendo? Existe um movimento, né, que é esse movimento de becos e vielas. Não sei se vocês já viram esse movimento. Nós denunciamos esse movimento em dezembro do ano passado, né? Esse foi até uma denúncia que nós fizemos num outro jornal, né? E aí, esse movimento, de que ele vive? De invadir supermercados, né, de fechar pequenos comércios, enfim. E essa deputada convocou esses movimentos, óbvio, né, que movimento de ocupações, de favelas, e disse que a luta era para valer.
no sábado à noite, a gente fez um alerta, né? E isso repercutiu bastante, muita gente marcando a polícia, marcando o exército, acabou gerando um incômodo muito grande. Inclusive, né, no final da noite, eu recebi 2 ligações de números desconhecidos me ameaçando, né, porque eu tinha feito esse alerta. Eu registrei os números, claro, né, que eu não sou bobo, mas as pessoas ameaçaram porque provavelmente tinha alguma coisa a mais escondida que nós não sabemos o que é, mas que, graças a Deus, foi frustrado, porque, óbvio, né, quem viu o que aconteceu foi um fiasco, né? Depois dessa denúncia, olha só o que aconteceu nesse movimento que estava marcado para ontem. Olha só o vídeo. Pessoal, olha essa piada. Olha só o que está aqui no posto 10 em Ipanema. É mole? Brincadeira, não? Não deu ninguém. A verdade é essa. Não foi ninguém. É porque o pessoal assustou, óbvio, a coisa correu muito, houve muita denúncia. Fato é, André, ou Canuto, melhor dizendo, voltou aqui. Fato é, Canuto, que esse não é uma convocação normal, né? A deputada diz aqui que é um movimento de ocupação, de um movimento com o povo das favelas e movimentos sociais. É bom que se diga que quando fala o povo das favelas, não é a sua grande maioria, que são pessoas decentes, trabalhadoras, gente honesta, gente ordeira. É claro que é um percentual que a gente nem sabe, né, o tamanho, mas é muito pequeno, de pessoas que fazem parte desse movimento, né, pessoas desordeiras, pessoas que estão ali para gerar o caos. Mas no momento em que nós estamos vivendo, um momento de decisão, onde muita gente está preocupadíssima com o que está por acontecer no Brasil, uma chamada como essa, Canuto, ela tem a finalidade de gerar o caos, de tentar amedrontar as pessoas e, claro, né, de gerar uma potencial guerra civil que eles querem usar como cortina de fumaça para esconder a bomba que está por vir, que é inegável que está por vir aí, né? A gente já tem relatado isso tudo aqui há algumas semanas. Mas parece que não deu muito certo a estratégia deles. Fato é que eles convocaram, e se isso fosse do lado de cá, né, Canuto, certamente já estaria enquadrado em atos antidemocráticos, empresários estariam sendo investigados. No caso da parlamentar, se fosse uma parlamentar da direita, já estaria no inquérito, já estaria respondendo nesse momento na Polícia Federal pela convocação. Enfim, parece que do lado de lá eles podem tudo, né? Hoje a gente não tem mais lei no Brasil, não tem ordenamento jurídico. Tem o amigo do rei. Quem é amigo do rei pode, quem não é amigo do rei não pode. No fundo é isso. No fundo, não adianta hoje como é que um advogado explica para um cliente como é que é o processo, ou um professor falando com os alunos na faculdade de Direito, não adianta explicar o que está na lei. Tem que falar, meu amigo, seja amigo do rei que se consegue tudo. E se não for, se segura. Então eles podem fazer tudo, até mesmo um ato como esse de cunho racista. Tá? O ato dessa deputada é cunho racista. Tá? Ela separa a sociedade por raças e diz é uma raça contra a outra pela temática que ela colocou no ato dela. E é comum, as pessoas mais racistas são as de esquerda. Eles usam muito a tática leninista do acuse do que você faz e xingue do que você é. Eles passaram 20 anos no Brasil chamando todo mundo de corrupto. Né? Nos anos 80 e 90, a esquerda, o PT era o partido da ética, que chamava todo mundo de corrupto. E a história demonstrou que eles são os mais corruptos. Agora, essas questões de minorias aí, diz que defende, diz que é contra racismo, tal, são os mais racistas. Fala, defende gay, são os mais homofóbicos. Olha a fala do Lula lá de Pelotas e tal. Os mais machistas, os mais elitistas e tudo. O Lula chega lá e fala, cadê, nos eventos dos conservadores, cadê não tem um negro e tal? Olha a cúpula do PT lá, também não tem um negro quando ele se reúne no casamento do Lula, só elite e tal. E essa senhora, essa deputada, veio e fala que é o povo da favela. Primeiro, como você disse, ela não é a maioria do povo da favela que vai nisso aí. E segundo, se você olhar as pessoas que estavam lá, a maioria dos que estavam lá não são de favela. É tudo gente da classe média ali, Zona Sul, que é a cultura favela. Eu tenho que me misturar com o pessoal lá para parecer pobre. Tem que parecer pobre, mas não ser pobre. Né? Isso é muito a ética da esquerda, né? A história lá dos bares meio ruins que frequentam, tem que ter a cara de bar ruim, mas o pessoal ali tem dinheiro.
Então, não deu para ver todo mundo, obviamente, pelas imagens, né? Todo mundo que estava ali na manifestação, mas essas manifestações, em geral, é o pessoal de classe média, não é favela. É um ou outro da favela que vai, e esse um ou outro da favela não representa sequer a maioria da favela. Mas a narrativa que é contada na velha imprensa é de que parece que é o povo pobre contra o povo rico. A cúpula da esquerda toda é milionária, é toda rica, se enriqueceu na política. Olha o Lula como é rico, tem triplex, tem sítio, tem tudo, só anda de jatinho, fica em hotel 5 estrelas. O Zé Disseu outro dia confessou, não lembro para quem aí, que ele não consegue viver com menos de 100 mil reais por mês, por isso que ele recebia mensalão, recebia dinheiro, até durante o julgamento do mensalão ele estava recebendo dinheiro do esquema Petrolão, que foi pego depois. E aí o programa ia acabar se eu ficasse aqui falando todos os escândalos de corrupção da esquerda com o qual eles se enriqueceram. É uma gente rica que não se enriqueceu com trabalho, com mérito, mas mamando, sanguessugando o dinheiro do Estado. E aí vem pagar de pobre, é pobre de favela, é coisa nenhuma, bando de vagabundo mesmo. E aí, né, Spinelli, me chama a atenção uma coisa. Eles convocam manifestações e dá 50 pessoas. Pifes 50 pessoas. E quando a direita convoca a manifestação, dá milhões de pessoas. É estranho, né? Aliás, isso corrobora, inclusive, toda a dúvida que o povo tem dessa votação do ladrão. Porque como é que um cara que tem 60 milhões de votos não consegue botar 1.000 pessoas nas ruas? Porque ali você podia contar nos dedos. Certamente, no máximo, 50 pessoas ali, no máximo. Eu acho que isso é um bom termômetro para a gente observar por que o Brasil está pegando fogo nesse momento, né? É um ótimo termômetro. A gente tem que lembrar que não só esse aqui do MTST na praia ontem no Leblon flopou, né, como os jovens dizem, mas isso tem acontecido no Brasil inteiro. A gente não vê esses supostos 60 milhões de votos do ladrão manifestos na rua. Ao contrário, o que a gente vê é que os votos do presidente Bolsonaro, esses sim, que não somaram a realidade nas urnas, certamente, esses sim estão nas ruas protestando, solicitando que a vontade popular efetivamente seja exercida. Ali no Leblon tem um fato curioso, vocês estavam falando que não são as pessoas de favela, que não é a luta dos pobres contra os ricos, eu vou além. Ali, na verdade, são os próprios moradores do Leblon, metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro e do Brasil, que se aglomeram ali em 10 pessoas, em 15 pessoas, em 20 pessoas, para fazer uma suposta luta de classe, quando não é. Ali, as pessoas que estavam participando, boa parte delas, foram a pé para o protesto, porque moram ali mesmo. Então, não é efetivamente a classe oprimida versus a classe opressora. Está longe de ser isso. São pessoas, como sempre, de esquerda, hipócritas, muitas herdeiras de pais que precisaram trabalhar muito para construir alguma coisa e que hoje se sentem como defensores dos fracos e oprimidos, quando, na verdade, são os primeiros a serem os que segregam as classes, são os primeiros a serem os que efetivamente não vão a favor dos interesses dos mais pobres. E o fato para constatar isso é muito simples. Pega o extrato da votação dessas pessoas do PSOL, essas pessoas do PT, que dizem que estão defendendo os mais pobres, e vejam onde essas pessoas foram eleitas. Elas foram eleitas na Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí eu falo com muita propriedade aqui do Rio, mas tenho certeza que isso se repete em outros estados da federação. Essas pessoas não têm votações expressivas, por exemplo, nas comunidades. Ao contrário, as comunidades sequer conhecem essas pessoas porque não legitimam essas pessoas como sendo defensoras delas. Vocês vão ver, invariavelmente, que essas pessoas que dizem lutar pelos mais pobres, especialmente aqueles do PSOL, como a própria Thalíria, não têm votação expressiva nas comunidades, porque a votação vem dos lugares mais ricos do Rio de Janeiro, especialmente a zona sul do Rio. Leblon, Laranjeiras, que é um grande reduto da esquerda, e aí por diante. Portanto, é absolutamente normal que esse movimento tenha flopado, tenha sido um fracasso, porque não há legitimidade do povo. O povo não se representa por essas pessoas. André, bom, fato é que ficou muito claro, a gente viu, né, as manifestações que ocorreram no Ceasa, os saques, tudo aconteceu depois do suposto resultado que eles divulgaram, né,
de acordo com a mídia, e aí já aconteceram invasões, já aconteceram saques em supermercados, já aconteceram saques nas lojas, e agora, né, isso é, digamos assim, uma isca, né, é uma maneira de tentar inflamar a militância deles para, óbvio, gerar um caos. Coisa parecida, né, como nós vimos ali na década de 60, era assim que eles faziam, só que com métodos diferentes, assaltando bancos, sequestrando embaixadores, jogando bombas. O perfil, a característica dos indivíduos são as mesmas, né? O que mudou foi o método. Agora, em 2022, eles invadem supermercados, eles atiram fogo, eles roubam, né? Eles tentam fazer uma pressão na sociedade trabalhadora que podem tomar seus imóveis, né? Que é a guerra deles, exatamente é essa, é tentar tirar a propriedade da pessoa. Como é que você enxerga mais essa ameaça comunista da esquerda? Olha lá, vou ser sincero, tá? Em determinados momentos, me bate efetivamente o desespero em razão da ignorância de uma sociedade. Por que eu estou falando isso? Primeiro, é uma constatação. A gente observa que o Brasil é um país conservador. Mas, André, por que você fala que o Brasil é um país conservador? Por uma questão muito simples. Porque o brasileiro, em regra, ele apoia a família, ele apoia o trabalho, ele apoia a religiosidade. Não estou dizendo que tem que ser cristão, mas ele apoia a religiosidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo brasileiro, ele deseja um trabalho previsível, estável e poder criar bem os seus filhos com o apoio de uma família. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas que moram em comunidades, favelas, como você quiser, uma pessoa mais pobre, a maioria, em massa, ela é honesta, ela é trabalhadora, ela acorda muito mais cedo até do que muita gente do Leblon. Por que eu estou falando isso? Porque é uma pequena minoria que quer controlar a maioria. Então você chega primeiro o seguinte, uma coisa que eu quero espancar da nossa ideia aqui, que pobreza é sinônimo de criminalidade. O rapaz é pobre, por ser pobre ele comete crime. Isso é 100% errado. E aí você olha esses movimentos de esquerda, esses movimentos eles pregam o quê? Tá? Só para a nossa audiência que é qualificada para ela entender. O cara que é de esquerda, o grande problema na vida dele é o seguinte, é a desigualdade social. Então qual é o grande problema disso? Quando eu penso que o crime advém da desigualdade social. O criminoso é vítima de uma sociedade desigual. Como o Brasil é desigual, eu sou de esquerda, eu preciso igualar as pessoas, e como existe essa desigualdade, ele comete crime. Qual é a consequência disso? Eu tiro a culpa do cara e comete crime. Por isso que você consegue entender como é que aquele cara, aquela praga de 9 dedos, fala, olha só, furtar um celularzinho para tomar uma cervejinha, ele pode, porque aquele filho de rico tem dinheiro para comprar um celular e o pobre não tem. Então, se ele tomar um celular e tomar uma cervejinha, ele só quer ser feliz. Esse maldito que tem 9 dedos, ele prega a permissividade de pequenos delitos. Quando a pessoa fala que amanhã vai virar Palmares, Leblon vira Palmares, significa dizer que nós temos uma sociedade desigual, que no Leblon só tem pessoas brancas e o negro foram desassistidos. E agora, isso é tudo falácia. Movimentação de massa que não movimenta ninguém. Porque a gente percebe que o Brasil é conservador, é trabalhador. Dona Maria, seu José que está me vendo, eu estou tocando teu coração. Você não está preocupado e você pode ser negro. Homoafetivo, heteronormativo, o nome que você quiser. Você fala, André, sou brasileiro, com orgulho, defendo minha bandeira e eu trabalho. O que gera mudança na vida das pessoas é o trabalho. Aí você vê esses deputados malucos, mas temos que aceitar uma democracia. Lamentavelmente, temos que aceitar a democracia. Que é, por exemplo, descriminalizar pequenos furtos se ele estiver passando fome. Aí você fala, André, mas tem juiz que decide isso? Tem. Agora, se eu boto isso numa lei, eu estimulo a criminalidade. Vê o que está acontecendo em alguns estados, nos Estados Unidos. Você colocar isso numa lei, você estimula a criminalidade. Eles querem botar isso em lei. Em razão do quê? Porque o Brasil vive uma desigualdade. E eles criam termos que ninguém sabe mais o que é. Insegurança alimentar. No Brasil, existem 46 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Então, o cara pode furtar um celular para poder comer.
Isso é o caos. Isso é a ideia da esquerda. Entendeu? Então, com essa ideia, o que acontece? A gente começa a observar uma ausência da presença do Estado. Mas aí a gente vai conversando mais. Mas uma coisa é muito clara, o brasileiro dá o seu recado. Quando o movimento desse maluco dá 30 pessoas, eu olho e falo com um pouco de esperança no Brasil. Graças a Deus, o Brasil é conservador, graças a Deus que essa parcela da sociedade é doida mesmo, mas ainda é uma grande minoria no nosso país. Bom, e aí, né, no sábado, Spinelli, nós tivemos, vamos entrar, Spinelli não, Canuto, né, Spinelli já falou, vamos lá, vamos entrar na próxima notícia, porque no sábado, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, fez, né, veio a público a declaração que já estava sendo aguardada, que era a questão da contestação. Muita gente falou, não, conversa, não vai ter nada e tal, e não vai dar em nada. E nós explicamos aqui que realmente nem foi com o intuito, né, de dar em alguma coisa, mas o que precisava se mostrar era que existe base, que existe dados consistentes, né, de que a auditoria feita por empresas idôneas, por empresas renomadas no mercado, apontaram o óbvio, que não dava para se auditar todas as urnas. E aí depois a gente viu que urnas de 2009, 10, 11, 13, 15, enfim, as urnas abaixo de 2020 não eram possíveis de ser auditadas, era o que se dizia até aquele momento. E aí o Valdemar trouxe a informação de que essas urnas sequer tinham número de registro. Então a gente vai ler agora a notícia, vai passar o vídeo do Valdemar para a gente poder repercutir o desdobramento disso. Vamos lá. PL fala que 250 mil urnas não tem número e quer revisão do TSE. Valdemar da Costa Neto diz que metade das urnas estão sob suspeição. Mas pesquisador mostra que, ao contrário do que diz partido, é possível obter o número da urna. Ora as bolas, se é possível obter o número das urnas, por que já não estão lá? Você tem que obter esses números depois que alguém contesta? Ué, peraí, a urna tem número, mas o número não está lá. Ele só vai aparecer se alguém contestar. Algo que me parece, né, Canuto, me soa como um contorcionismo para tentar justificar o que está muito claro já. Vamos ver o que o presidente do PL disse nesse vídeo. Nada disso, nada de ter nova eleição, não vamos propor nada disso, não queremos tumultuar a vida do país. Mas tem umas urnas que tem que ser revistas e nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Tem ideia de quantas urnas e quais são tais, presidente? Não, é no Brasil inteiro. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição, são todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova, e nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Então, mas isso muda o resultado. Não pode ser consideradas. Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir. Mas isso já tem noção de qualidade? Como? O fato de ter o mesmo número lá é um indício de irregularidade. Então, veja bem, se elas têm o mesmo número, como que você vai checar a urna antes da eleição? E são, sabe quantas urnas? Eu não tenho, mas eu acredito que sejam umas 250 mil urnas. Todas as urnas antes do ano 2020 têm o mesmo número de patrimônio. Não tem como você controlar a urna. Você checa antes da eleição, todas têm o mesmo número. Então nós estamos entrando com isso, eles vão ter que resolver isso aí. Bom, Canuto, o presidente do PL, então, né, contestou, provou, inclusive o sistema já reconhece que realmente não tem esse número. A gente viu o contorcionismo ali
de um técnico da USP que disse que se quiser encontrar esse número, não é tão difícil assim de encontrar, ou seja, fato é que o número era para estar lá, né? A urna deveria ter um número de registro, mas não tem. E tem um ponto importante que o presidente fala ali, que a ideia não é anular a eleição, é anular essas urnas. Portanto, seria feita uma recontagem. Como é que você enxerga essa fala do Valdemar, o desdobramento disso, que pode acontecer daqui para frente? Bom, Alain, os escândalos vão se avolumando. Você teve primeiro a questão das urnas zeradas, né? Aquelas centenas de urnas, dezenas ou centenas de urnas, em que um candidato tinha zero, que era quase sempre, quase todas elas, o candidato Bolsonaro. Raramente o candidato Lula teve 0 votos numa urna. Aí falaram, primeiro surgiu uma urna dessas, aí falaram que era porque a urna estava dentro de uma aldeia indígena e o cacique mandava votar e todo mundo votava. Aí aparecem mais dezenas. Tudo isso é urna dentro de aldeia indígena, é tudo cacique mandando? Estranho, até porque a gente vê índios apoiando o presidente Bolsonaro, tal, não é uma coisa... Pode ter outros índios que apoiam o Lula, mas também não é uma coisa unânime dentro da comunidade indígena. Agora aparece essa do Valdemar Costa Neto dizendo das números, sem número, as urnas sem número. Né? Você tem casos que já estão circulando aí na internet, ainda a confirmar, né? Mas de urnas com número 000 ou com número repetido, como o Valdemar Costa Neto questionou. Aí fala, não é possível identificar. Já era para ter sido possível. Gente, com todas essas suspeitas que vêm sendo levantadas há anos, pela sociedade brasileira, o TSE não cuidou de colocar os números das urnas na internet. Ora, eles estão numa posição de mulher de César, que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Numa situação dessa, eles estão se esforçando. Eles brigaram para não ter voto impresso. Então, eles deviam se esforçar para mostrar que o sistema é confiável. E não estão nem aí. O sistema não é confiável, sabe que não é. Agora, tem aí esse escândalo das urnas fantasmas, porque a urna ela não tem número, mas tem voto, e o voto entra no cômputo geral, só que ela não tem número. Então, é uma urna fantasma. Você não sabe qual a procedência da urna. Se ela não tem número, como é que você sabe de qual seção ela vem? Qual zona e seção? E se tiver zona e seção inexistente, mas tem a urna lá, ela não tem número, como é que você atribui aquela urna àquela seção, zona e seção? E aí? Enfim, gente, esse sistema é podre, esse sistema tem vários problemas, não é confiável, é por isso que o povo está na rua. Não é tanto pelo resultado positivo ou negativo, porque quando tem um resultado negativo, mas você confia no sistema, a pessoa aceita o resultado. Mas dessa vez, está todo mundo vendo que o sistema é capenga, o sistema é obsoleto. Esse sistema de 2006 é um sistema falido, que não se aperfeiçoou, O hacker entra lá, faz o que quer, fica meses com a senha do Tribunal Superior Eleitoral, agora é urna sem número. Gente, não dá, sabe? É assim, eleição sem menor confiança. E o Brasil caminha anos a anos, volta a ter eleição, sabe? Como tinha no passado, tinha o voto de cabresto, tinha os problemas lá do bico de pena, tal. Hoje os problemas são muito maiores que naquela época. Muito maiores. Essa urna nunca foi o objetivo desse sistema de urna eletrônica evitar fraude, foi concentrar a possibilidade de fraude na cúpula que coordena a eleição. É isso que a urna faz. Porque confiabilidade ela não transmite, credibilidade ela não transmite, portanto o resultado, todo o processo eleitoral não é legítimo, por mais que o Alexandre de Moraes não goste que fale, a verdade é essa, que o povo está dizendo isso na rua, a gente só está reverberando. Então, está aí o resultado, o povo na frente dos quartéis pedindo o óbvio, justiça, liberdade e democracia. Bom, e para quem acha, né, eu vejo muita gente falando, não, porque isso não vai dar em nada, né, o PL é assim, o Valdemar não é confiável, e não sei o que lá. Gente, a gente chegou num ponto que acho que pessoas, tem gente que ainda não entendeu. Quem vai resolver o problema agora não é o relatório do PL, não. Quem vai resolver o problema agora não são os parlamentares, não. Isso estava na alçada deles, há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Agora, só quem pode resolver o problema do país são as Forças Armadas. Esqueçam. Isso tudo aqui é uma maneira de mostrar boa vontade, de mostrar boa fé, de mostrar a lisura, né, de mostrar que são pessoas decentes que estão provando. Essas provas são importantíssimas. Porque quando a gente fala de uma ação, né, como a que está para acontecer, o presidente Bolsonaro sempre falou isso. A grande preocupação é como isso vai ser vendido lá para o exterior. Por quê? Porque vem as sanções econômicas. E o presidente sempre quis
resguardar o povo para que essas sanções não fossem de maneira tão pesadas que prejudicassem as pessoas. Portanto, o que está acontecendo é o quê? É a reunião de dezenas, centenas de provas, para que isso possa ser mostrado ao mundo. Para quando as Forças Armadas tiverem que tomar uma decisão, as pessoas lá fora, o mercado, enfim, os nossos clientes, né, aqueles para quem nós exportamos, entendam que não é como a mídia brasileira conta lá fora, porque a mídia brasileira distorce todos esses fatos lá fora. Elas dizem que é o contrário, que o Bolsonaro quer dar um golpe, que o povo quer dar um golpe, que os militares querem dar um golpe. É assim que eles vendem. Mas quando nós apresentamos as provas incontestáveis como essas e outras que já foram produzidas, aí eles não têm como prejudicar o Brasil, deixar de fazer acordos comerciais com o Brasil, romper acordos comerciais com o Brasil, porque eles vão estando o que realmente sendo baseado nessas provas. Por isso, não esperem, né, que seja o PL que vá resolver alguma coisa, não é isso. Né? O PL está, através das auditorias que foram contratadas, dando elementos, provando por A mais B, que é através de empresas paralelas, né, empresas que não têm nenhum tipo de ligação partidária, empresas idôneas, conhecidas no mercado, que estão provando por A mais B isso. Então, é isso que a gente precisa se atentar. Mas quem vai resolver definitivamente o problema do nosso país são as Forças Armadas, né? Porque tem gente que às vezes acha que não vai dar em nada, porque o PL, não sei quem, fulano é vendido. Esquece isso. Esquece isso. Esse momento já passou. O momento em que o Congresso pudesse fazer alguma coisa já passou. Agora o momento, quem vai resolver e repor a ordem no país são as Forças Armadas. Eu vou ler só mais um trechinho aqui para mostrar o quanto eles são canalhas, para passar aqui para o Spinelli e para o André. Olha só, uma análise de alguns arquivos nas urnas eletrônicas, de fato, mostra a ausência de números de identificação, como diz o PL. No entanto, o problema pode ser resolvido com um simples cruzamento de dados, diz o professor e pesquisador do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. Olha, é muita coisa para a gente dizer, né? Mas olha só, Spinelli, como eles precisam fazer um contorcionismo para dizer o mínimo. Né? O que é o mínimo? É que todo celular, por exemplo, tem um negócio chamado e-mail, né? Que é a identificação do aparelho. E todas as urnas deveriam ter também essa identificação. E eles estão fazendo um contorcionismo para dizer o mínimo. Não, veja bem, olha, essa identificação, a gente pode encontrar ela num processo muito simples, de cruzamento de dados, fazendo isso, dando um comando aqui, outro acolá. Mas não era muito mais simples você ter ali, né, um selinho ali, uma gravaçãozinha com o número? Por que nós teríamos que perder todo esse tempo, fazer cruzamento de dados para identificar, se você poderia fazer isso simplesmente colocando o código ali? Eles pensam que as pessoas são idiotas, né, Spinelli? Pensam, eu iria além, né? Eles têm certeza que as pessoas são idiotas. Vamos lembrá-la que não só essa questão do número, né? O voto, ele é o que sustenta a democracia no país. E, portanto, o princípio da transparência, ele tem que ser absoluto. Óbvio, existem momentos relacionados à votação que são sim secretos, como o próprio ato de votação. Mas a contagem dos votos deve ser pública. E qualquer coisa relacionada ao processo precisa ser transparente. Por qual motivo não há um número gravado, que seja o número de série, e aí precisa-se fazer um estudo, um cruzamento de dados para saber qual é o número? Para que isso? Quanto mais transparência, melhor. E eu ainda não consigo entender quem é que ganha com pouca transparência. É óbvio que eu entendo. Estou fazendo aqui Estou sendo mais escamado aqui, né? É óbvio que a gente sabe quem é que se beneficia com isso. Mas o fato aqui, Alan, é que todos os indícios que estão sendo apresentados até agora, e são muitos, começa lá atrás
como o Canuto lembrou, com as urnas com 0 voto. Depois vem com as informações de que há uma diferença significativa no percentual de votos entre modelos de urna, eles chamam de geração de urna. Existem agora essas afirmações acerca da falta do número de série, e o ponto é que até agora ninguém conseguiu contestar essas informações. O próprio TSE até agora, a única coisa que eles fazem é soltar um tweetzinho dizendo que é fake news. Tá, mas é fake news por quê? Você consegue me provar que é fake news? A mídia, a própria mídia, o tempo todo diz as informações do presidente do PL são informações falsas. Tá, mas são informações falsas, mas por que você não me traz a verdade, então? Por que você não mostra que essas informações são falsas? E o fato é que eles não conseguem. Então, eu concordo muito quando você fala que o momento que a gente está vivendo agora é um momento que o bonde já passou. Todas as informações e todos os atos que foram praticados até agora, no sentido de fazer com que houvesse seguimento do estrito dever legal e da própria Constituição, já foram feitos. A grande verdade é que não há, nesse momento, nenhuma solução que possa vir senão nas Forças Armadas. E eu digo, para ser bastante honesto, que é infelizmente essa situação. O ideal numa república, o ideal numa democracia, seria que os próprios poderes pudessem encontrar as suas soluções de forma transparente, de forma amigável, de forma equilibrada. Mas o fato é que nós temos um poder hoje que sobrepuja os demais poderes. E em função disso, e em função especialmente de algumas figuras do Poder Judiciário, é que nós hoje precisamos, infelizmente, recorrer às Forças Armadas, porque já tentamos de todas as formas. A verdade é essa. Só o Legislativo, nesse ato todo, é que continua se mantendo inerte por, termo técnico, rabo preso. A verdade é essa. Os que compõem o Legislativo hoje não têm retidão moral para solicitar qualquer coisa ao Judiciário. Ao contrário, eles precisam da proteção do Judiciário, caso contrário, seus processos são acelerados, caso contrário, as investigações contra eles são aceleradas, assim como nós vimos hoje. Ou melhor dizendo, vimos no final da semana passada, que algumas investigações relacionadas à FGV foram suspensas por parte do Supremo Tribunal Federal, na figura do Gilmar Mendes, e foi, inclusive, solicitada a imediata devolução dos telefones celulares dos investigados. Eu vou trazer uma informação aqui para vocês, não sei se vocês sabem. Desde a prisão do Daniel Silveira até hoje, ele não teve acesso aos celulares. Ele teve 3 celulares, se não 4, apreendidos. E até hoje ele não teve acesso a esses celulares. Mas para o dono da FGV, cuja investigação, ao que a própria mídia repercute, a investigação pode chegar até juízes de tribunais superiores, tanto do STJ quanto do STF. E aí, nesse caso, surpreendentemente, milagrosamente, os celulares são devolvidos rapidamente. O que tem nesses celulares? Por que esses celulares não podem ser periciados pela Polícia Federal? O que a gente está vendo é que a ordem democrática no nosso país, como dissemos na semana passada, está subvertida. Estamos atualmente em um momento de exceção. E a nossa expectativa é que, com base em tudo isso, com todas as ações que foram praticadas dentro da legislação, dentro da Constituição, mantendo as 4 linhas, que agora nós cheguemos em um momento em que a normalidade se restabeleça e, principalmente, o equilíbrio constitucional se restabeleça. Bom, e antes de, inclusive, falar, né, sobre esse tema do Gilmar Mendes, me chegou uma notícia aqui, daqui a pouco a gente vai colocar o vídeo aqui. Parece que o Alexandre de Moraes deu 24 horas para o síndico dar a lista de moradores do Golden Green, né, o edifício aqui na Barra da Tijuca. Bom, tem muita coisa acontecendo, muitas movimentações, as notícias estão chegando, eu vou subir o vídeo para passar daqui a pouco aqui, e a gente vai mostrar um vídeo que, na minha avaliação, né, não é que eu goste de usar esse termo, mas eu considero bombástico, vindo de quem veio, né, um desembargador que há pouco tempo, né, praticamente, menos já 6 meses no máximo, deu uma declaração fortíssima falando que 80% dos juízes estão insatisfeitos com o Supremo Tribunal Federal, aliás, com os ministros, né, do Supremo,
E ontem ele fez uma declaração onde ele diz que, inclusive, a família dele não sabia que ele estava ali. Foi algo bastante significativo, muito forte. Mas eu quero já pegar essa questão aqui, passar até para o André, porque é o seguinte, né, me parece, né, e aqui há controvérsias, eu não sei ainda, porque ontem eu vi algumas pessoas falando sobre isso. O TRE retirou 10 mil urnas de 2009 de prédio em São Paulo, não utilizadas em 2022. Neste domingo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo retirou de um prédio no centro de São Paulo cerca de 10 mil urnas eletrônicas de 2009, segundo eles, não utilizadas nestas eleições desse ano. O restante será recolhido no próximo dia 27. Fato é que ninguém sabe, né, se isso estava programado para sair de lá ou não, no dia de ontem, mas justamente no momento em que as provas vão chegando, as pessoas têm movimentações estranhas, esquisitas, e aqui a gente não vai acusar nada, porque não temos provas, mas é no mínimo curioso o que aconteceu, no mínimo, né? Porque diante de tantas denúncias, de tantos relatórios sendo apresentados, né, de evidências cada vez mais fortes, você fazer uma remoção nesse momento, num dia de domingo, né, de uma quantidade dessas, grande, né, de 10 mil urnas, justamente as de 2009, não me parece mera coincidência, né, André? Alain, olha só, a gente tem que primeiro partir de um pressuposto, ao qual eu me adequo a isso. O Brasil, há muito tempo, mais ainda agora, não tem uma democracia real. Primeiro passo. Os nossos comentários têm que partir de um pressuposto. Vemos uma democracia perfeita, uma democracia honesta, equilibrada? Não. Partindo disso, como é que a gente pode consertar isso? Então, primeiro ponto, claríssimo, para que eu volte a ter uma democracia normal, eu preciso ter eleições transparentes. Como eu falei em comentários anteriores. Não é uma eleição que tenha publicidade. Eu não quero ter publicidade, eu quero ter a transparência. Eu preciso compreender o que está acontecendo. E todo brasileiro de bem, ele observa uma infinidade, mas é uma infinidade de indícios de que existe fraude em todas as fases da apuração nas eleições. Tudo! Todas as fases. É problema desde o código-fonte até a biometria. Para nossa audiência que é qualificada em entender que você tem o código-fonte e a biometria em todo o processo de apuração. E depois ainda tem as fases externas da urna. Então, a urna já é uma desgraça de dúvidas. Eu sempre dou aquele exemplo, tá? Para quando aquele teu amigo esquerdista vier falar contigo, vou citar esse exemplo aí que vai ficar claro para você. Ora, meu Deus, mas você, não sei, as urnas não estão aí? Você não sempre não acreditou nas urnas? Não, meu amigo, o problema não está na urna. Olha, tá claro, evidente. Mas o que eles estão fazendo para esconder o que está por trás disso? É o exemplo daquela tua esposa, que você sempre confiou nela. Quando você pede para ligar para o teu amigo e pega o celular dela, ela não entrega o celular de jeito nenhum. Você passa a desconfiar agora, não do celular e não da sua mulher, mas você passa a desconfiar do porquê que a sua mulher teve essa atitude. Então, quando você vê o movimento dos ministros, o que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão fazendo, inclusive com atos falhos do perdeu mané. Por que o ministro falou isso, perdeu mané? Significa dizer que ele ganhou. Ele ganhou como? Ele ganhou ou ele tomou? O que está acontecendo? Eu, como cidadão, eu não estou pedindo, eu estou exigindo, enquanto cidadão, transparência nas eleições. Não é que eu aceite um cara que tenha 10 dedos ou 9 dedos. A questão não é essa. Eu quero transparência em qualquer resultado. E aí vem o presidente de um partido e que não utiliza argumento ad hominem. Mas é o Valdemar da Costa Neto. Ele é presidente de um partido e o que ele estiver falando, eu exijo, eu como cidadão, eu pago meus impostos, eu exijo que um tribunal que é pago só para isso, lê-se TSE, ele vai ter que, eu exijo que ele dê uma resposta adequada para esses questionamentos. Se urna está registrada, se não está. Você que talvez tenha estudado numa faculdade pública,
É chamado inventário. Olha a tua cadeira atrás, na tua faculdade, como é que não tem um númerozinho lá atrás? Porque aquilo é um bem público. Aquilo tem que ser inventariado, porque é um bem público. Se eu tenho uma urna, ela tem que ter o registro dela, tudo certinho. E eu não estou dizendo que teve fraude ou não, tá? Eu exijo uma resposta adequada. Ah, André, então você não quer o Lula como presidente? Não tem nada a ver, cara. Deixa de ser otário. Mané. Deixa de ser mané. Eu quero apenas transparência do que foi feito. Agora, existe uma infinidade de problemas. E digo mais, o ônus da prova cabe ao TSE. É o TSE que tem que mostrar para a sociedade, e não é só para o cidadão, não, como eu, votante, não. Para os meus filhos também. Eles têm direito a exigir uma resposta adequada. E só para vocês entenderem que muitas vezes não dá para você exigir nada de senador ou deputado por uma questão muito simples. Lamentavelmente, para dizer que a nossa democracia está distorcida. Por que isso? O Supremo Tribunal Federal era para ser um tribunal para interpretar a Constituição. Era essa a função do Tribunal Supremo. Só que ele passou a ser um tribunal um tribunal criminal das pessoas que têm foro. E para aclarar a nossa audiência, que apesar de ser qualificada, tem que ser muito claro para elas. O Supremo Tribunal Federal virou tribunal penal de deputados e senadores. E esses deputados e esses senadores, quando a gente fala que tem rabo preso, como meu amigo Spinelli falou, tecnicidade, é rabo preso, ele está certíssimo. Porque o Supremo virou o tribunal criminal desses caras. Como a nossa democracia está distorcida, as pessoas que às vezes são eleitas são criminosos. E quem é que vai julgar? O Supremo. Então eu falo, meu querido, fica você calado daí, que eu fico certo daqui. Eu manipulo as eleições e você calha a boca. Mas nós somos senadores, podemos fazer impeachment de ministro supremo. Tem certeza, meu amigo? Isso está na Constituição. E o pior, novamente, quem faz impeachment de ministro supremo é o Senado. Se os senadores estão com o rabo preso com o Supremo, como é que eu resolvo isso? Não sei. Eu vou na solução da Constituição. O artigo 142. Qual é a extensão do artigo 142? Sabe o que estão me dizendo? André, não fale sobre isso, não. Esse artigo você não pode falar. Sério, não posso falar, não? Mas qual é a extensão desse artigo? Calha a boca, senão você é antidemocrático. Você vai ser um fascista golpista. Tá bom. Então, humildemente, como um cidadão, você pode me dizer quais são as funções das Forças Armadas? É ficar calada. Não tem que fazer nada, não. Tá bom. E essa população que está na rua pedindo, não é isso? Por favor, me dê a resposta. São antidemocráticos, fascistas, tem que ser o quê? Tem que ser oprimidos. Cara, a população está vendo isso. Isso não vai permanecer por muito tempo. E só para fechar meu comentário. O que eu falo aqui nunca é uma crítica à instituição. Então, André, você respeita o Supremo Tribunal Federal? Perfeitamente. Você respeita a instituição TSE? Não concordo com a sua existência, mas respeito a decisão do TSE. Você respeita as decisões liminares dos ministros enquanto ministros? Não. Acho que são antidemocráticos, acho que são autoritários, acho que estão censurando. E a instituição deve ser mantida? Acho que sim. Respeito o Supremo, respeito o TSE, respeito o Senado, respeito a Câmara, a Presidência da República, os tribunais. Agora, decisões monocráticas em liminar completamente, censurando, desiguais, as decisões que o TSE fez no curso das eleições, permitindo impedir que eu chame alguém de descondenado. Rapaz, isso é de uma clareza solar que a nossa democracia, ela não é mais uma democracia virtuosa, mas uma democracia distorcida e desequilibrada. Bom, eu vou até usar o comentário aqui do Ofir, né? O Ofir Silva disse o seguinte: Alan, se as urnas de 2009 vão ser descartadas, como elas foram usadas nas eleições de 2022? Né? É um questionamento que realmente qualquer pessoa que tenha um mínimo, né, de 2 neurônios, como é que os caras vão descartar agora, dentro do processo onde está se apurando tudo? Bom, vamos entrar aqui agora, então, né, no assunto, que é o seguinte, né, ontem, né, bem à noite, saiu a notícia sobre o ministro do TCU, né? Estou pegando ela aqui, está aqui. Ele soltou, parece que vazou, né? O ministro estava falando com alguns empresários amigos dele, me parece que pessoal do agro, e vazou o áudio do ministro, né? E alguns jornais já
repercutiram, né? Ontem à noite mesmo, essa notícia foi bem tarde ali, alguns noticiaram 10, outros 11, outros meia-noite, muita gente não viu, mas agora de manhã todo mundo está sabendo. O título é o seguinte, e aqui o título é a fala do ministro, né? É um trecho da fala onde ele diz o seguinte: está acontecendo um movimento muito forte nas casernas, questão de horas, dias, diz ministro do TCU. Augusto Nardes, que se tornou bem próximo do presidente Jair Bolsonaro, também fala de erisipela do presidente, diz que... ele fala aqui das questões de saúde, não é o caso. Né? Vamos lá. Em áudio enviado hoje cedo a um grupo de amigos e vazado à imprensa, o ministro do TCU, Augusto Nardes, faz uma análise da conjuntura política e diz que está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Abre aspas para o ministro. Acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana ou duas, talvez menos do que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Segundo ele, o resultado é imprevisível. Demoramos, mas infelizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva. Nardes também comenta sobre o impeachment de Dilma. Ao se referir aos petistas, diz que o processo desmontou, de certa forma, essas estruturas que eles conseguiram remontar agora, baseado na estrutura que tinha já ficado, que foi muito longa. O TCU teria encontrado 340 bilhões em irregularidades. Abre aspas outra vez para o ministro. E tudo se mostra que vai acontecer novamente. Tudo muito nebuloso em relação ao futuro do país. Nunca aceitaram o diálogo. Eles foram para um confronto. E agora é um confronto decisivo. Eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos quais são as consequências. Bom, deixa eu parar por aqui para passar para o Canuto, porque essa fala foi uma fala, apesar de contundente, Canuto, é uma fala bem previsível por tudo que está acontecendo no país, pelas fartas provas que estão sendo apresentadas, apesar dessa mídia canalha, cretina que nós temos no país não repercutir nada do que está acontecendo, nós temos mostrado aqui nesse jornal todos os dias que a imprensa internacional está repercutindo muito forte os indícios de fraude no país, mas a imprensa nada fala. Fato é que quando um ministro do TCU fala uma coisa dessa, uma autoridade, e aí é bom lembrar que existe o relatório do TCU, que o relator é o Bruno Dantas e que tem outros ministros também que votaram e que ainda existe coisas que estão em sigilo. Isso é bom falar, que não deveriam estar, mas estão em sigilo. Quando o ministro do TCU faz uma fala dessa, é claro que ele sabia do risco disso. Ninguém fala num grupo de WhatsApp um assunto importante dessa monta, ninguém, sabendo o risco que seria disso vazar, sabendo o risco, né, que era. Bom, para te passar, Canuto, apesar de ter sido forte, está muito claro para o povo brasileiro, através do posicionamento das Forças Armadas, do Ministério da Defesa. Nós vimos o general Braga Neto esses dias falando, eu não posso falar muita coisa, só peço que vocês tenham paciência, esperem um pouco, esperança. Isso, aliás, serve para muita gente, né? Que a gente respeita muito, as pessoas que assistem aqui, comentam no chat, né? E dizem, é muito blá, 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 queremos ação, não sei o quê. Calma, gente. Tenham paciência. As ações precisam vir de maneira responsável, para que o povo não sofra. O presidente sempre falou isso. Por isso a gente tem que ter um pouquinho de calma, confiar nas Forças Armadas. Vejam o silêncio do presidente todo esse período, mas fato é que está muito claro para toda a sociedade, para o sistema como um todo, que haverá
nos próximos dias. A gente não pode cravar, porque isso é uma irresponsabilidade enorme, apesar do ministro ter dito em algumas horas, talvez em alguns dias, no máximo em 2 semanas. Fato é que está vindo uma reação aí, né, Canuto? Opa, tá vindo, gente. E assim, é importante que a sociedade inteira já está acostumada com essa ideia de que vai vir. Até a esquerda já está acostumada, eles estão sabendo, né? Por exemplo, um filme do Senado, que está na TV Senado, sobre chama-se Uma Semana em 64, que eu assisti esses dias, é totalmente esquerdista, o viés dos jornalistas contratados da comunicação Senado, totalmente esquerdista o viés, mas ele pega os depoimentos e um deles, o José Serra, fala assim, em 64, a gente sabia que naquela semana do 1º de março ia alguma coisa, só não sabia o dia, mas estava sabendo que naquela semana ia acontecer. E está todo mundo assim no Brasil, vai acontecer, não tem como não acontecer mais. A esquerda já acostumou, eles vão chiar o papel deles, tudo bem, vivemos numa democracia. Nós, povo de rede amarela, que garantimos o direito da esquerda a falar, tá? Somos nós, foram os militares que garantiram o direito de hoje eles poderem falar, de todo mundo poder falar, e eles, quando tem o poder na mão, implementam a ditadura da censura, de que ninguém pode falar o que eles não gostam. Mas algum direitista, uma vez falou em censurar os caras, não, eles podem falar, eles não tem problema de falar. O que a gente quer é o nosso direito de falar. Porque se confrontar as ideias, a gente sabe que destrói os caras, que ganha a discussão. Eles sabem que perdem. Por isso eles querem censurar a internet. Eles querem monopolizar tudo na velha imprensa, como era o modelo antigo. Eles querem tentar resgatar esse modelo, que é um modelo podre, falido, que não tem muito futuro. Mas eles querem resgatar isso aí. Então, gente, a sociedade já está acostumada com essa ideia. Vai acontecer sem traumas. Sem traumas. Quando também houve 64, o pessoal lá achava... Os militares falaram, vamos fazer alguma coisa para salvar o Brasil do comunismo? Como vai ser a reação? Eu não lembro se foi o general Golbery, algum dos generais falou, não vai ter nada. E não teve nada. E, gente, essas mudanças institucionais que acontecem no Brasil, acontecem de tempos em tempos, mais ou menos a cada 40, 50, entre 30, 40, 50 anos, assim, acontece uma mudança dessa no Brasil. Acontece quando um sistema político ele se torna obsoleto, ele passa a não representar a sociedade, a diversidade social no Brasil. Você precisa reformular, colocar um modelo novo. Às vezes com uma Constituição nova, às vezes não. Vamos lá, rapidinho, passando a história do Brasil aqui. Você tinha um modelo colonial que prevaleceu durante 300 anos. Em 1822, esse modelo estava obsoleto. Tá? O modelo lá do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves não representava mais os anseios da sociedade brasileira, a sociedade colonial que tinha desenvolvido e esgotado o modelo colonial. Como diz o Caio Prado Júnior no livro dele, esgotou a obra colonial portuguesa e tinha um mal-estar geral na sociedade como era hoje. Qual a solução? Independência, em 22, em 24 vem a Constituição do Império. Essa Constituição serviu para representar o Brasil até 1889. E tem toda a história lá, depois da Guerra do Paraguai, o Exército ganha preeminência, você tem o desenvolvimento do café de São Paulo, sul de Minas, uma nova sociedade, o novo Brasil da época. Hoje o novo Brasil está lá no Centro-Oeste, no Mato Grosso e Rondônia, e o que tinha de gente do Mato Grosso e Rondônia, e tem ainda nas manifestações no QG de Brasília, é absurdo, é o novo Brasil. Em 1889, o Novo Brasil estava em São Paulo e sul de Minas. Não estava representado no Império. Você tem uma mudança do modelo institucional e crise pública. A República do Café com Leite, ela serviu para representar o Brasil até 1930. Aí, em 1930, tinha surgido um movimento tenentista. O Brasil tinha começado a se urbanizar, porque até o século XIX, o Brasil era uma sociedade eminentemente rural. Ainda era rural em 1930, mas já tinha uma sociedade urbana ascendente, classe médias urbanas, sindicatos, sim, que não tinham representatividade no modelo da República de 1889, do café com leite. Houve uma mudança institucional, criou-se a República Populista, de Getúlio Vargas. Teve a Constituição de 34, depois, para representar essa República Populista, veio o golpe de 37, do Getúlio Vargas, que implementou a única ditadura para valer mesmo da história do Brasil. Depois, em 46, veio uma Constituição ainda tentando representar o modelo populista lá dos anseios de 1930. Tá? Essa República Populista durou até 61. Até a renúncia do Jânio Quadros. Aí foram 3 anos de crise até 64 e mais 3 anos de crise até a Constituição de 67. E se quiser colocar o AI-5 também em 68. Foi uma tentativa de conter aquele modelo, que não estava dando certo, e surgiu um novo. Depois veio a República de 88, a grande Constituição de 88, a Constituição Cidadã, a Constituição que não cabe no PIB, que escreve 100 vezes a palavra direito e 2, 3 vezes a palavra deveres. É direito para todo mundo. Coloca todo mundo que não produz no Estado. Né? Direito, e quem paga esse direito? E o que está acontecendo no Brasil hoje é que o setor produtivo está dando um grito, dizendo, eu não quero mais sustentar vagabundo.
bolsa para isso, cota para aquilo, dinheiro para ONG, não sei o quê, é o bando de vagabundo sendo sustentado. É a Constituição dos vagabundos de 88, sustento para sustentar vagabundo. Né? Essa Constituição não representa mais, a República de 88, o modelo político de 88, não representa os anseios do povo brasileiro. Como eu falei que o novo Brasil do Centro-Oeste está em peso nas manifestações. O agro e os caminhoneiros é que estão puxando isso aí. Dizendo, esse modelo não nos representa mais, é um modelo obsoleto, é um modelo falido, o modelo de 88. E precisa ser revisto um novo modelo. O STF não está representando os anseios da sociedade e não está sequer representando a lei, nem a Constituição. Sequer isso eles estão defendendo. Então, eles não são uma instância neutra, uma instância de Estado, uma instância moderadora, não são. Eles são um braço do projeto político esquerdista, eles têm lado. Se ele tem lado, ele não pode ser moderador. Se tem lado, ele não pode ser árbitro de nada. O STF perdeu a legitimidade, o povo está dizendo isso na rua. Não é só a eleição que não tem legitimidade, é todo o STF que não tem legitimidade. Para resolver o problema no Brasil, para resgatarmos a estabilidade no Brasil, agora não basta mais só corrigir os problemas da eleição desse ano. O povo que é a cabeça do Barroso, que disse perder o Mané, o povo que é a cabeça do seu Alexandre de Moraes. Quando eu falo cabeça aqui, obviamente não estou falando de guilhotina, não, da Revolução Francesa. Aliás, a única parte da Revolução Francesa que não precisa trazer para hoje é a guilhotina. O resto, amigo, o povo foi para a frente do Palácio de Versalhes, tirou o rei de lá e colocou o rei em Paris e falou, aqui quem manda é a gente, você nos obedece, eles não saem daqui. Aí depois rolou a cabeça do rei, não precisa da cabeça de ninguém, literalmente. Mas o povo não quer mais as pessoas no STF. Essas pessoas não têm legitimidade para serem ministros do STF. Tem que pedir para sair. O povo não basta corrigir os problemas da eleição, tem que ter a renúncia desses caras. Pelo menos desses dois e outros também, mas pelo menos desses dois. Né? É isso que está acontecendo hoje. Então, quando o ministro do TCU fala um negócio desse, gente, é sem trauma. O mundo não vai acabar. O Brasil passou por todas essas mudanças, ou adaptações e ajustes de regime político, e vai passar por mais um agora. Vai passar. Isso é inevitável. Não tem jeito. Uma vez eu vi um esquerdista, né, falando, já que eles acham que a história é determinada, né, como Karl Marx, toda a filosofia que ele fixa o futuro da história para depois trazer reorganizar o passado para justificar o futuro, a inversão revolucionária do tempo, como diz o Olavo de Carvalho, isso é o inevitável. A política você pode retardar ou acelerar o inevitável. E o inevitável é, sim, uma mudança do regime político constitucional republicano no Brasil. Vai ter essa mudança. O que a gente não sabe é quando ela vai começar. O que também se fala muito é que está faltando só alguém acender o estopim. Está faltando o fato desencadeador, né? O barril de pólvora está ali. A gente sempre também estuda nos livros de história que o barril de pólvora na Europa estava montado antes da Primeira Guerra. O assassinato lá do arquiduque Ferdinando foi só o pretexto. Mas que já ia estourar, se não estourasse, ele ia estourar um ano depois e tal. O barril já está montado para mudança institucional no Brasil, para evolução institucional do Brasil. Tá? Só está faltando acender o pavio. Bom, e para quem se lembra, né? Para quem não se lembra, melhor dizendo, do desembargador Sebastião Coelho Neto, aquele que nós mostramos aqui há mais ou menos uns 6 meses antes da eleição, ele falando da sua indignação com o que estava acontecendo. Eu vou colocar o vídeo dele para vocês entenderem, depois eu passar para o Spinelli e para o André comentar, porque ele chegou na fala que ele fez ontem, uma fala fortíssima. Prestem muita atenção, não saiam agora do jornal, porque esse é um dos momentos mais importantes. Prestem atenção. Eu estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque, vou me perguntar, por que você vai aposentar Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira passada, e eu esperava, sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República
e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, senhor presidente. Bom, isso foi em agosto, né? Eu estava olhando aqui quando nós fizemos, então, a publicação desse vídeo da insatisfação do desembargador, que era o corregedor do TRE lá em Brasília. Esse desembargador, por estar descontente e por, claro, sozinho não poder fazer nada, principalmente dentro do órgão, né? A maioria das pessoas apoiaram, disseram que ele foi um cara de pulso, né, firme por falar isso publicamente. Nós não vimos ninguém fazer isso. E esse desembargador, o que ele fez? Ele saiu de lá justamente porque não concordava e para poder tomar algum tipo de atitude ou contribuir de alguma maneira. Ontem, esse desembargador esteve em São Paulo e fez uma declaração que é a que vocês vão ver agora, fortíssima. Prestem bem atenção no que falou o desembargador Sebastião Coelho Neto. Eu quero dizer a vocês, com base na liberdade de expressão que me assegura a Constituição Federal, e agora já aposentado, sem as amarras da magistratura, porque a magistratura tem os seus impedimentos. Tenho visto, eu disse naquela oportunidade, que a magistratura brasileira não está feliz. Eu posso afirmar para vocês, meus conterrâneos, que mais de 80% dos juízes e juízas do Brasil, de primeira e segunda instâncias, não estão de acordo com o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal. E aqui não há qualquer ofensa ao Supremo Tribunal Federal. Eu peço, inclusive, àqueles que, porventura, tiver com alguma faixa dizendo fechar o Supremo Tribunal Federal, por favor, não façam isso. Isso pode caracterizar um atentado contra a instituição. Não façam isso. Agora, retirar aqueles que não estão honrando o compromisso que assumiram é dever de todos nós. Nós devemos, me perdoe, eu falo sobre a minha responsabilidade. Não estou falando em nome de ninguém. De ninguém. Nem minha família sabe que eu estou aqui neste momento. Nem minha família. A solução será prender Alexandre de Moraes. E eu dou a base legal para isso. Eu dou a base legal para isso. Nós temos que fazer tudo de acordo com a Constituição e com as leis. O senhor ministro Alexandre de Moraes há muito não respeita a Constituição. Ele vem cometendo, e não vamos ofender o ministro, por favor. Não vamos nos manter serenos. Há muito ele vem cometendo crimes. E a Constituição Federal diz que a prisão só pode ocorrer por ordem escrita de autoridade judiciária, ou seja, de um juiz, ou em flagrante delito. Pois bem, os crimes praticados por Alexandre de Moraes estão sendo cometidos com as suas decisões. No momento que as decisões dele estão em vigor, o crime está acontecendo. Portanto, ele está em estado de flagrante delito. Aguardem. O Código de Processo Penal diz o seguinte, que as autoridades deverão, e qualquer do povo poderá, prender quem quer que esteja em flagrante delito. Eu, Sebastião Coelho, posso prender Alexandre de Moraes.
qualquer um do brasileiro poderá prender Alexandre de Moraes. Por que eu não faço isso? E por que eu não aconselho que ninguém tente fazer isso? Porque nós não temos a força necessária para fazer cumprir a ordem. Perceberam? Muito bem. O Estado Democrático de Direito do Brasil, ele está rompido. Não existe mais. O Supremo Tribunal Federal viola a Constituição. Quem deveria tomar providência? O Senado da República. Mas, infelizmente, não sei os motivos dos senhores senadores estão quietos, concordando com essa situação. Então, vejam, o Poder Judiciário está abusando de um poder que não tem. O Senado Federal está silente. O que resta? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Resta o presidente da República, não aplauda, por favor, convocar as Forças Armadas para efetuar a prisão de Alexandre de Moraes. Muito bem. Vocês vão dizer o seguinte, mas desembargador Sebastião, fazendo a prisão do Alexandre de Moraes, os seus colegas vão dar um habeas corpus, vão soltar. O Código de Processo Penal, em seu artigo 29, estabelece que quem de qualquer modo concorre para o crime está sujeito às mesmas penas. Assim, se alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal derem habeas corpus para Alexandre de Moraes, eles também poderão ser presos. Vai fechar o Supremo? Vai fechar o Supremo? Não, não. Convoca-se os ministros do STJ para substituir até que tudo se normalize. Não vamos desistir. Não vamos desistir do Brasil. E eu não estou tratando de política, não quero saber de política. Eu quero saber da nossa liberdade. Nós precisamos de pessoas como você, Sebastião. Liberdade, 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 liberdade. O que dizer diante de um homem com uma coragem, uma hombridade como essa, né, Spinelli? Não tem irretocável as palavras e o discurso do desembargador Sebastião Coelho Neto. Que homem de coragem e de fibra, né? Não tem nem muito o que acrescentar. O desembargador foi super transparente, super claro, super corajoso. Eu destaquei aqui duas coisas da fala dele. A primeira, na verdade, uma coisa que se desdobra em duas, né? A primeira é o seguinte, ele reforça o fato de que ele agora, aposentado, se vê sem as amarras da magistratura. E isso fica muito claro porque temos visto, infelizmente, poucos magistrados, apesar dele mesmo dizer que são cerca de 80% dos magistrados que não concordam com as ações do Supremo Tribunal Federal, ainda temos visto poucos juízes se manifestarem, justamente em função dessas amarras que a magistratura acaba impondo. Uma das juízas que decidiu romper com essas amarras e falar de maneira livre sobre as irregularidades do sistema do judiciário nesse momento foi a doutora Ludmila Lins Grilo, que teve todas as suas redes censuradas. Então, uma juíza, se eu não estiver equivocado, de Minas, salvo engano, era uma juíza do estado de Minas Gerais, que decidiu, e eu vou além, ela não falava em primeira pessoa sobre as arbitrariedades do Supremo. Ao contrário, ela pegava os fatos praticados pelo Supremo e trazia a tipificação legal para mostrar como aquilo estava errado. Então ela usava a própria lei. Ela expunha em seus tweets ou para o seu Instagram a própria legislação, a própria Constituição, para dizer que tais atos eram errados. E aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, censurou todas as redes da juíza Ludmila Lins Grilo. Então, o que a gente vê nesse vídeo do desembargador é basicamente a vontade expressa do povo nas palavras dele. O que o desembargador fala é legítimo. Efetivamente, o que seria necessário nesse momento,
dados os crimes praticados, e são muitos os crimes praticados pelo Alexandre de Moraes, seria sua prisão. Em qualquer país realmente democrático, em qualquer país em que o Estado de Direito efetivamente estivesse funcionando, isso já teria acontecido. Antes disso, e o próprio juiz também menciona, se nós tivéssemos um poder legislativo independente que não tivesse também as amarras praticadas pelo judiciário sobre eles, nós já teríamos tido o avanço do impeachment de alguns dos ministros do Supremo. Preciso destacar aqui que há poucos meses nós tivemos um abaixo-assinado assinado por quase 3 milhões de brasileiros para que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, viesse a analisar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E foi simplesmente ignorado. Então, a revolta que hoje é trazida através das palavras do eminente desembargador e a revolta que é manifesta através dos atos praticados por milhões de patriotas Brasil afora, são consequência do descaso que nós temos visto até agora. São consequência do fechar de olhos criminoso que as autoridades têm praticado até agora. E, mais uma vez, não tem como chegarmos à mesma conclusão. Diante de tudo isso que tem acontecido e diante de toda essa omissão que nós temos visto, não existe uma outra forma de vermos solução para o nosso país senão com o reequilíbrio na marra dos poderes da República. Bom, e aí, né, André? O desembargador, praticamente o que ele falou, eu fiquei pensando naquilo que eu falei no início do programa, né? Que a oportunidade que existia para o Congresso resolver o problema já passou. Essa oportunidade já passou. O desembargador disse exatamente isso. A prerrogativa é do Senado Federal, que deveria ter feito isso lá atrás, que deveria ter freado as barbaridades que o judiciário tem cometido contra parlamentares, cidadãos comuns, enfim. Mas esse time já passou. E agora, como a gente falou lá no início do programa, só as Forças Armadas é que podem repor a ordem, porque exatamente é o papel constitucional dela, pelo menos está ali descrito no artigo 142. O desembargador foi brilhante, né? E eu acho que, aos poucos, né, nesse pouco tempo que resta, todo mundo está entendendo a gravidade do que está acontecendo e está muito claro, né, que vai haver a reposição da ordem no Brasil. Está muito claro, como o Canuto bem disse, de tempos em tempos a gente passa por isso. Nós estamos prestes, né, a ter mais um episódio desse na história de reposição da ordem, de reorganização do país. Né? Alain, posso ler? Como a nossa audiência é qualificada, só ler. A Lei 1079, ela fala dos crimes de responsabilidade, os crimes políticos, ok? Só ler 3 artigozinhos para a nossa audiência. Olha o que está escrito no artigo 6º. Só para a gente ler. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes. 3. Violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Então, qualquer pessoa que viole a imunidade de um membro do Congresso Nacional é crime de responsabilidade. Primeiro, se você fala em Daniel Silveira, isso explode na tua cara. Explode. Uma clareza solar. Vamos para o outro. 7º. São outros crimes contra o livre exercício dos direitos políticos individuais. Eu estou lendo a lei. 3. Violar o escrutínio da sessão eleitoral ou inquinar de nulidade o seu resultado pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material. Cara, isso é luva que cai nesse indivíduo. Eu estou lendo, não estou sendo antidemocrático, não estou sendo fascista, não. Eu estou sendo alfabetizado. 4, olha o que ele fala. Utilizar o poder para impedir a livre execução da lei eleitoral. Então, se o ministro ele impede a execução da lei eleitoral, é crime de responsabilidade. Artigo 7º, inciso 4. Item 4. Olha o 9º, hein? Violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante nos artigos fundamentais da Constituição. Qualquer ministro que ele ofenda patentemente o seu direito e garantia individual é crime de responsabilidade. Meu Deus do céu! Está todo mundo vendo.
Agora, tem gente com silêncio conveniente. Esse candidato é meu, ele não tem todos os dedos, eu virei meio comunista mesmo, o Brasil vai ficar vermelho. Não é assim não, meu querido. Não vai ser assim não. Vou ler mais um, só para a gente terminar aqui. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. O ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, ele mandou bloquear as contas de 43 pessoas porque parece que estão dando dinheiro para as pessoas que estão indo para a manifestação. Ele invade o patrimônio da pessoa sem o devido processo legal. Isto não... E quem defende essa ação é safado também. Se o cara pode ser ignorante, o cara pode estar vivendo em Nárnia, ele não sabe como é que é isso. O ministro pode bloquear as contas da pessoa porque ele quer? Bom, em Nárnia pode. Ou então você é safado. Ou você estava em coma. Ou você está em coma, ou você é safado, por ser conveniente, ou então você vive em Nárnia. Como eu vivo no Brasil, e eu entendo um pouquinho de direito constitucional, penal, humildemente, mas eu sou alfabetizado. Ele não está cometendo crime de responsabilidade. Eu não estou falando isso. O Alexandre de Moraes está cometendo crime de responsabilidade? Não. O Alexandre de Moraes está cometendo um absurdo número de crimes de responsabilidade. Não é ou não. São inúmeros. E crimes comuns também. Crimes comuns. Posso um dia conversar sobre os crimes que ele está cometendo, mas é apenas uma opinião. Não quero que ele seja preso, não. Mas eu sei o seguinte, quem comete crime comum tem que ser o quê? Quem comete crime de responsabilidade tem que ser o quê? A resposta fica para a nossa audiência. Mas eu estou lendo para vocês. E quem quiser conferir, achar que eu estou fazendo besteira, falando bobagem, está na Lei 1079. E essa lei fala sobre o quê? Fala sobre os crimes de responsabilidade. Lá que está dizendo sobre impeachment, que tem que ser no Congresso, quem é que vai julgar no Senado, está tudo escrito lá. Como eu sei que a nossa audiência é qualificada, repassa isso. Leia essa desgraça aqui e repasse para os seus amigos, inclusive os esquerdistas, que estão em silêncio conveniente. E acho certo, como meu amigo Spinelli também falou, o Canuto também, todo mundo está falando isso, o silêncio, a mãe do Henri Borel, ela também responde sem ter matado o filho dela. Ela é agente garantidora. O silêncio eloquente, a pessoa responde por isso. Eu ver iniquidades, eu vejo crimes ocorrendo, e eu podendo evitar, nada faço, podendo fazê-lo sem risco pessoal, também respondo. Então, outra coisa, eu sei que já passou o tempo também, mas, senhores senadores, qualquer um pode ser preso também pela sua negligência. Forças Armadas, artigo 142, que está na Constituição, qual é a sua amplitude? Quais são as suas funções? Eu sei as três. Garantia da pátria, dos poderes constituintes e garantia da lei e da ordem. Isso também está escrito no artigo 142. Quais são as suas funções? Me parece que esse artigo tem que ser interpretado e precisamos resolver esse problema. Fica a ideia para os próximos capítulos. Canuto, eu exatamente ia te fazer essa pergunta. Por palavras do desembargador, ficou muito claro o papel do Pacheco. Ele prevaricou diante de tantos crimes. Ele também precisa ser punido. Está claro? A função de presidente do Senado não é só ter um apartamento gigante em Brasília, ter as mordomias de carro oficial, jatinho, não sei o que, e tudo mais que eles têm, não. Essa responsabilidade é dele, de ter sentado em cima, inclusive, de vezes que foram pedidos abertura de impeachment de ministros, e ele botou na gaveta, trancou e disse, né, como se fosse o dono do Brasil, jogou a chave fora. Essa punição também tem que ir em cima do Pacheco. Também tem que ir. Estou equivocado ou existe espaço para isso, Canuto? Você que também é jurista. Com certeza. O espaço que é enorme que existe. O Rodrigo Pacheco prevaricou, é crime comum. Isso ele está sujeito à prisão em flagrante, seja por uma autoridade que deveria fazer, ou seja, em podendo qualquer um do povo. O desembargador aí foi muito preciso, muito feliz na colocação, ele deu a dica. Os crimes estão acontecendo, a situação de flagrância acontece, que é um crime chamado crime permanente. Então, prevaricar, por exemplo, é deixar de fazer aquilo que a lei determina que seja feito, para satisfazer interesse pessoal ou interesse político ou qualquer outra razão. E então, se o Rodrigo Pacheco não dá andamento aos casos, ele está prevaricando, está cometendo crime permanente, então está em situação de flagrante.
no caso do STF, então, nem se fala. E isso, gente, é coisa assim, também acontece sem traumas. De novo aqui, história, né? Em 1789, na França, a população prendeu o rei. Foi para frente do Palácio de Versalhes, espontaneamente, também não tinha um líder. O povo se reunia revoltado, e naquele tempo não tinha microfone, hein? Não tinha microfone para ninguém chegar e comandar. E vão para cá, vão para lá. Houve a queda da Bastilha e o povo caminhou 30 quilômetros até o Palácio de Versalhes e falou para o rei, sai daí. Sai que você agora é nosso prisioneiro. Você vai ficar lá perto do povo, voltar para Paris, lá para perto do povo, né? Então, houve já o precedente, e isso, nós temos assim, todas as condições no Brasil para que isso aconteça. O povo pode chegar e pegar. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, esse final de semana, foi fotografado no Copacabana Palace, num banquete lá, numa festa, que não sei se era de casamento, o que era, ele está lá, tomando sol ali, na boa. Viajaram para Nova York para passear com o Brasil pegando fogo. Os caras estão, assim, alheios, mas alheios à situação no Brasil. Eles só tentam resolver, entre aspas, a situação na base da força bruta, mandando acabar com manifestação. Mais ou menos o que aconteceu em 1789 na França. A corte era num banquete lá, com a população passando fome, e eles alheios a tudo aquilo. E teve manifestação lá, manda ao exército na época, né? Exército ou polícia, não sei, reprimir isso aí. E dessa vez, não vão fazer isso. Não vão fazer, né? Eles podem até tentar fazer, mas dessa vez as forças de segurança muitas vezes estão dizendo, não, isso aqui não é cabível, né? A gente chega naquela situação em que conta não só a legalidade, mas também a legitimidade, sabe? A manifestação do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, dizendo, olha, o Alexandre de Moraes, eu não vou na sua reunião, na sua convocação, eu não vou mandar representante. Ele está dizendo, você não tem legitimidade, você não manda nada, a gente decide as coisas à sua revelia. Então, agora, o que está faltando, como a gente já colocou aqui, é o estopim, né? Acontecer alguma coisa, e que pode ser, por exemplo, uma prisão em flagrante, seja de um ministro do Supremo, seja do senhor Rodrigo Pacheco, por diversos crimes, tanto crimes de responsabilidade, como crimes comuns. Então, agora, caso a população prenda, talvez a segurança de uma dessas autoridades queira reagir, pode ter um incidente, pode ter feridos, e isso pode, talvez... Estou fazendo aqui uma análise fria do que pode acontecer. Talvez isso possa ser o estopim para a mudança institucional que o Brasil tanto almeja. Lembrando aqui, como o Alan também, na história do Brasil, o primeiro modelo lá, o Imperial, durou 65 anos, o modelo de 89 durou 41, de 89 até 1930, o modelo populista durou de 1930 até 61, mas depois ficou na UTI até 67, 37 anos, depois o modelo durou 20 anos, o de 67, o de 88 já está com 34 anos, tá? Já está na hora da colheita. Seguindo a tradição brasileira, já serviu o que serviu para o Brasil evoluir, se aperfeiçoar, mas hoje ele é um modelo falido, um modelo obsoleto. Está faltando só acender o estopim para que esse modelo seja suplantado por um modelo que melhor represente a sociedade brasileira de 2022. É isso, meus amigos. Quero agradecer muito a participação do Alex Canuto, André Queiroz, Maurício Spinelli, dizer que hoje à noite, né, a gente tem um compromisso com vocês às 8h30 da noite, no Jornal da Noite, e amanhã, às 10h30 da manhã, estaremos aqui de volta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e saiba que todos os dias, independente de ter recebido notificação ou não, nós estaremos aqui juntos com vocês. O povo está nas ruas, continua nas ruas, na porta dos QGs, e é isso que vai continuar sendo feito. Não deem ouvidos a pessoas que querem desanimar vocês, dizer que não vai dar em nada, que não sei o que e tal. Gente que anda por aí discutindo transição de governo, troca de ministros. Nesse jornal nós temos o compromisso, desde o início nós falamos para vocês, nós não vamos discutir aqui transição, porque nós não acreditamos que esse governo foi eleito, nós não vamos discutir os ministros deles. Se não tiver notícias, a gente vai falar dos feitos do governo Bolsonaro em 4 anos. Mas nós aqui jamais vamos reconhecer o que muita gente que se diz de direita por aí tem reconhecido, né, em outros lugares aí. Não é só no YouTube, não, em rede social também. Gente que fala de impeachment. Que impeachment? Impeachment é de quem foi diplomado, empossado. Desde quando vai sofrer impeachment? Nós não acreditamos nisso. Não caiam na narrativa dessas pessoas. Mantenham-se firmes, porque a justiça será feita no Brasil. Fiquem todos com Deus e até mais tarde na edição da noite, 8h30 da noite.